Eu vou te mostrar agora em detalhes uma reforma do começo ao fim. Você já viu como é feito um desses apartamentos que saem nas revistas de arquitetura e decoração mais importantes do país? Isso aqui tá melhor que Irmãos à Obra! Já parou para pensar como é uma reforma nas alturas no meio da maior cidade do Brasil? Você vai conhecer agora uma reforma completa em um apartamento que estava no sobrepiso até ele ficar prontinho para morar. Então, vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Se prepara, que agora você vai ver uma reforma como você nunca viu nessa internet ainda. Isso aqui não estava assim não. Isso aqui, nós vamos voltar agora. Você vê quando isso aqui era só poeira e cimento. Você vai conhecer esse projeto que foi feito nos detalhes por um time daqueles, e para te explicar tudo o que aconteceu eu separei em 4 etapas: a fase cinza, a fase branca, a fase colorida e a fase final. Se prepara, põe na tela grande e senta aqui no fofo comigo que eu vou te levar nessa transformação. Nós vamos transformar os 2 espaços que temos aqui, a parte de baixo e a parte de cima. É uma reforma que vai precisar de um time bom. A primeira decisão foi escolher a arquiteta. Ela é muito importante para o sucesso da reforma. Tudo que vem depois depende do trabalho que ela faz. Então, a arquiteta Ana Toscano, do escritório Ana Toscano Arquitetura, tem muita responsabilidade pela frente. Esse projeto vai exigir muito dela. Em seguida, a arquiteta Ana foi com a arquiteta Natália, também do escritório, visitar o apartamento e medir cada detalhe. Quando eu fui ver o projeto já pronto, eu pensei que ela me apresentaria uma opção, mas não, foram 3. Eram opções bem diferentes uma das outras. Isso facilitou muito na decisão, porque foi escolhido um pouco de cada projeto para deixar mais a cara de como queria. Decidimos seguir pelo estilo minimalista. Chegou a hora da empreiteira começar. Bora começar a fase cinza. A Engemap e sua equipe, eles já chegaram demolindo tudo que precisava. A ideia é fazer uma obra limpa. Você vai entender o que é isso já já. A primeira etapa que vem é a demolição. Nós vamos derrubar as paredes necessárias, vamos destruir esse lavabo que não faz sentido nenhum ele tá aqui do lado desse outro banheiro. Quebrar de cima para baixo, porque se quebrar de baixo para cima, tudo pode cair, então quebra de cima para baixo. Nessa etapa, nós vamos descascar o apartamento literalmente. Tiramos o gesso existente, tiramos e quebramos todo o piso existente em todos os 2 espaços. E lá em cima, eles estavam preparando para depois colocar a impermeabilização. Para isso, nós precisamos, além de tirar o piso, depois nós temos que demolir uma parte do contrapiso. Era muito entulho saindo. E o que a gente faz com todo esse entulho? Eles carregam todos os sacos e olha, não sei nem quantas caçambas nós enchemos, mas a Engemap resolveu tudo, colocou tudo dentro da caçamba e mandou embora. O apartamento ficou até mais leve. Sai um peso, chega outro. Os materiais da parte civil da obra começaram a chegar. Cada hora chega uma coisa. É tijolo, é bloco, é tela. Era hora de começar com as estruturas. A arquiteta então se reuniu na obra com a empresa de reforma, a Engemap, e o engenheiro Edmar para conversarem sobre a execução das estruturas. Esta escada que você tá vendo, ela será substituída por 2 escadas retas. E entre essas 2 novas escadas retas, teremos o mezanino. O engenheiro da Vemax Pires fez os cálculos do projeto e depois de aprovado pela engenharia responsável pelo prédio, nós começamos a execução. Chegaram então os perfis de ferro para montar o mezanino, que é como se fosse um quebra-cabeça. Os pilares de sustentação do mezanino precisam ser chumbados no chão para dar firmeza. Então, primeiro nós colocamos os pés
do mezanino que nós vamos depois escondê-los. Depois de encaixado todos os pés, aí nós começamos a montar a parte de cima. E aqui é o quebra-cabeça. Depois que montou o quebra-cabeça com tudo encaixado, foi a hora de fixar. E para isso, tem que ser solda mesmo, que faz essas cenas bonitas de faísca, sabe? A próxima etapa era trocar a estrutura da escada. Muitos desafios pela frente. Você vendo a escada assim, ó, prontinha? Até parece que foi simples colocar ela aí. Não foi não, deu muito trabalho. Então, vamos voltar para a escada antiga que estava aqui. A começar por ir cortando essa escada helicoidal aos poucos. E para colocar a nova escada, antes nós precisamos de um reforço estrutural. Vamos precisar colocar esses perfis de ferro lá em cima, e que desafio! Depois de colocar o reforço, veio a hora de abrir um pedaço da laje para encaixar a nova escada. A Engemap quebrou tudo e construiu o acesso à escada nova. Então, a estrutura da escada foi encaixada no reforço estrutural e fixa no mezanino e também no chão. Essa estrutura é o esqueleto da escada, e só depois dos degraus colocados fixos que nós vamos colocar o guarda-corpo. Calma que nós ainda estamos no mezanino. No mezanino, bora colocar as placas de OSB ali. Tudo encaixado, então habemos estruturas executadas. Então veio uma etapa que eu achava que era uma das últimas da obra, mas não era. Momento de decidir o sistema de ar-condicionado da casa. E nesse apartamento entra muito sol. O sol se põe bem aqui na frente. Então, com tanto vidro, vamos precisar de quê? De um bom ar-condicionado. Foi aí que a minha arquiteta indicou e eu escolhi o ar-condicionado da Daikin. Esse ar, ele não faz barulho, é um ar silencioso. E junto com a Daikin, o time especializado da Nexoar veio instalar a infraestrutura. Eles são especializados em Daikin, então eles já instalam exatamente como tem que ser. E para ajudá-los nessa instalação da infraestrutura, a Engemap deu todo o suporte necessário. Por que que ele já tá ali, Thiago? Porque ele tem que ficar embutido. Então já foi colocado aqui. Embaixo, nós estamos fazendo o contrapiso dos banheiros. Enquanto isso, lá em cima, começa a etapa da impermeabilização. Para isso, nós vamos colocar a manta asfáltica. Olha, tem um maçaricão aqui, ó, que faz derreter essa manta para pregar ela no chão e colocar ela por todos os lados do pavimento superior. E para ter certeza que a manta asfáltica está realmente funcionando e não deixando vazar água, vamos então fazer o teste de estanqueidade. Sabe por que colocaram essa água? É para testar, é para ter certeza que não tem vazamento nenhum. O trabalho da arquiteta poderia ser somente a parte do projeto, mas o acompanhamento da obra que a arquiteta faz é o que faz a diferença. Então, vamos começar agora a pensar nos acabamentos. A arquiteta então me levou para ver pisos e revestimentos. Enquanto isso, na obra, nós precisamos aumentar o nosso time aqui. A arquiteta Ana Toscano me apresentou uma empresa especializada em fazer automação, que é a Intelin. Te falo uma coisa, que entender automação é uma coisa bem técnica, mas o cara da Intelin, o Felipe, ele teve toda a paciência do mundo para explicar. E ele montou o projeto de automação, e aí, com o projeto de iluminação junto, nós fomos para a execução do projeto de elétrica e do projeto de hidráulica com o Engemap. Aí veio mais quebradeira. Começamos a abrir os buracos nas paredes para seguir o projeto de hidráulica. É torneira para um lado, chuveiro para o outro. Tem que executar certinho todas as entradas e saídas de água quente, água fria. Tinha que abrir muitos buracos pelas paredes. Como abrir o buraco dos canos era abrir o buraco dos conduítes. Simples assim. Junto com a parte hidráulica e elétrica, nós vamos ter automação também, que nesse momento começa como se fosse um conduíte extra que fica próximo da elétrica. Depois do pedreiro fazer as aberturas marcadas pelo eletricista, pelo encanador e pelo pessoal da automação, foi aí então que aí chegou o encanador, porque ele tinha que colocar cada um dos canos. Cada cano tem o seu mistério, e como não existia mezanino, tivemos que criar também o sistema de hidráulica do banheiro do mezanino. Chegou o eletricista para esticar conduíte para tudo quanto é lado, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá.
e tem que colocar o conduíte de suporte para automação. Depois de passar os conduítes, foi então que começaram a passar toda a fiação de elétrica, que nem existia, e era muito fio em cada um dos conduítes da elétrica. E nos conduítes da automação, a Intelim voltou para passar os cabos e os fios ali. Eram muitos fios diferentes, depois a gente descobre pra quê. Enquanto uma parte da obra dessa orquestra estava em plena atividade, outra parte precisa ser preparada para começar o seu trabalho no tempo certo. A arquiteta estava a todo vapor, fazendo reuniões. O que a gente estava provando? Os pisos, a marcenaria, as pedras de granito, o corian, os ladrilhos, os azulejos, os degraus da escada, o piso de madeira, de tudo que muito em breve precisam ser instalados. Foi aí que a arquiteta surgiu, para minha surpresa, com um projeto todo atualizado em 3D. Agora calma que isso aí é só spoiler. Vamos ver se vai ficar exatamente assim mesmo. Então bora lá pra baixo que começou uma nova etapa. O gesseiro passou, construiu essas paredes e então agora já veio o impermeabilizante, porque ele tá aqui esperando. Chegou a hora da gente começar os acabamentos. O primeiro acabamento a ser colocado não é um piso, é um revestimento, que vai ser um banheiro aberto. O azulejista da Engemep foi colocando, cortando revestimento por revestimento, até fazer todos os lugares marcados pelo projeto da arquiteta. E depois desse revestimento, veio o porcelanato. Aqui vai ser uma ducha, um chuveiro, e nós escolhemos esse granilite para colocar como piso, como revestimento, e até o nicho nós vamos esculpir ele nesse revestimento também. Depois foi a hora do revestimento retangular do banheiro de baixo. Esse aí azul mais escuro. E para isso, nós precisamos também colocar o porcelanato no chão desse banheiro. Esse é grande, mas já tá cortado. Vai ali, ó. Do lado desse, ó. O próximo piso a ser colocado era o da varanda, que precisou de um contrapiso antes. E somente depois do contrapiso, então, que o porcelanato foi colocado. Enquanto isso, vamos dar uma vida aos primeiros degraus da escada nova. Diferente dos outros, estes primeiros serão de cimento. E pensando na estrutura, aqui nós também vamos colocar as bolinhas de argila seca para deixar tudo mais leve. Eu achei isso mó legal. Após finalizado os primeiros degraus, nós fizemos o contrapiso na cozinha. Teve que rolar um pouco mais de quebradeira, porque a gente precisava diminuir 1 centímetro do contrapiso e deixar ele na altura certa para encaixar o piso de madeira com o ladrilho que vem na cozinha lá da Ladrilar, uma fábrica que já tem mais de 100 anos aqui em São Paulo, e eles têm ladrilhos únicos. E então foi instalado ladrilho por ladrilho. Outra coisa que estava na hora de ser feita é construir uma bancada seguindo os primeiros degraus da escada que nós já construímos. Enquanto isso, lá em cima tinha muita coisa acontecendo. Fizeram todo o contrapiso já, escondendo os conduítes ali, porque já chegou o piso. Mas antes, chegou a hora da gente fazer um banco gostoso para poder pegar um sol. E para isso, nós vamos fazer um banco todo de azulejo, azulejos super modernos, lá da Lurca, um lugar especializado em fazer azulejos. Esse aqui vai ser um canto instagramável do apartamento. Além desse banco, veio o porcelanato na parte de cima inteira. Em um dos cantos, nós fizemos um ralo só, um super ralo, para a água escorrer certinho ali. E ele é todo em alumínio inox. Você vai ver só, é um ralo lindo lá da Omnia Inox. E vou te falar que ele deixou aqui com um acabamento realmente impecável. Lembra que eu te falei que essa vai ser uma casa inteligente? Depois que o Felipe da Intelim me apresentou todo o projeto de automação, veio a hora de começarem a passar os cabos. Lembra que tinha um conduíte que era um pouco mais grosso? É nele que a automação vai passar, porque os fios de automação são fios diferentes da elétrica e que são até mais grossos, por isso a necessidade de um conduíte mais grosso. Próxima etapa, gesseiro voltou. Ele precisa colocar os ganchos e aí depois de encaixar todos esses ganchos na laje, aí que ele encaixa as canaletas e as tabicas e só depois ele vai conseguir encaixar as placas de gesso. Começou o desafio do cortineiro.
cortineiro é que vai ter uma cortina aqui e ela não é reta, ela é curva. Para isso, nós precisamos construir esse cortineiro já no gesso e depois de encaixar esse cortineiro, além de ter acabado a parte do gesso, veio a parte final da fase cinza. Para finalizar, nós temos que mudar a obra de cor, né? Da fase cinza, nós vamos para a fase branca. Para isso, chegou o pintor, que começou o seu trabalho passando a seladora. Digamos que é um tipo de cola para segurar a massa corrida que vem depois, para deixar tudo lisinho e retinho. E são muitas demãos de massa corrida. Por quê? Porque quando for lixar, o acabamento vai ficar bem melhor. E aí depois que a massa corrida secou, foi hora de lixar todas as paredes. Fase branca, porque é poeira branca para todo lado. No caso das paredes que vão ficar na área externa, então nós vamos usar a massa acrílica com uma textura. Vamos seguir a nossa obra. A arquiteta então me chamou e me contou que era hora de começar os testes das cores. A arquiteta escolheu alguns tons de azul, pintamos, deixamos secar e fomos comparando qual a tonalidade ficava melhor durante a tarde, durante o dia. Só que tinha mais um teste para ser feito, o teste do caimento da água na área externa. Então testamos e, para nossa surpresa, precisava de ajustes. Mas o Pedro da Engemap detectou o problema e já pensou na solução junto com a arquiteta. Então a Engemap foi lá, tirou os pisos, resolveu o problema, colocou de volta e agora pronto, vamos testar com muita água. Tá aí, ó, deu certo. Agora você vai entender cada espaço do apartamento, porque chegou a hora dos granitos. A Granitos veio, começou a colocar no banheiro de baixo, colocou uma pedra maravilhosa, depois nós colocamos uma outra pedra diferente na lavanderia, e então lá em cima nós colocamos dessa pedra da lavanderia também. A Granitos seguiu todo o projeto da arquiteta, e com a pedra no lugar, agora nós podemos colocar o revestimento que vai em cima dessa pia. Colocamos ele também. A Engemap já começou a encaixar a iluminação na parte de baixo antes que o pessoal da marcenaria chegasse. Você vai entender por que já já. Uma coisa que nós pensamos aqui nesse apartamento foi em trazer um pouco de natureza para dentro. Então vamos fazer um jardim suspenso com cortina vegetal. E para isso, a gente teve que encontrar outros dois parceiros. Um deles é que vai montar toda a estrutura que sustenta o material para o jardim suspenso. Foi então que a Omnitrade veio com todo o material para instalar. E para ser instalado envolve várias etapas. A montagem do sistema da Omnitrade começou depois do projeto aprovado. Primeiro instalaram todos os arremates, e aí depois disso que a gente foi colocar o OSB. A próxima etapa era colocar a manta de impermeabilização termoplástica, que foi fixada mecanicamente, e também foi necessário vulcanizar. Aí a vedação ficou 100%. Depois de finalizado a etapa da Omnitrade, só precisava trazer mais verde para esse lugar, e foi quando chegou o Instituto Cidade Jardim. O trabalho deles é dar vida ao jardim suspenso e instalar o sistema de irrigação automatizado. Eles começaram então colocando umas placas que vão ficar por baixo, que vão facilitar o escoamento da água. Em cima, eles colocaram todo o kit de irrigação, junto com o painel de automação. Eles então jogaram o substrato, e aí por cima, todas as plantas. Que aí depois, eles ainda cobriram com uma tela de juta. É pra nada voar e virar uma natureza aqui, virar um ecossistema de verdade. E então, ao redor dessa tela de juta, eles colocaram brita, para que as plantas não voassem por aí. Agora era só esperar o tempo suficiente para as plantas crescerem antes dessa tela ser degradada, que com o tempo ela desaparece. Não vai ser preciso regar, porque tem um sistema de irrigação que funciona durante 2 minutos, 5 vezes ao dia. E quando chove, ele tem um sensor que ele para sozinho. A ideia é que as plantas desse jardim suspenso cresçam e tenham um caimento natural. E onde essas plantas vão cair, nós vamos fechar toda essa parte com portas de vidro. E essas portas foram instaladas uma por uma,
com muito cuidado e a marcenaria chegou. Veio fazer reunião com a arquiteta, veio medir mais espaços e já trouxe material junto. Mas antes deles começarem a montar, a gente precisa colocar o piso da maior parte da casa. Os pisos de madeira da Akaflor já estavam na obra, só esperando a hora de serem instalados. Antes precisávamos instalar os degraus da escada, porque após a instalação desses degraus, a gente teria a altura certa para instalar o piso de madeira no mezanino, entendeu? Depois de instalado, foi a hora do piso da Akaflor. Começaram a instalação do piso, ó, joga cola, ai que satisfatório. Sabe aqueles vídeos satisfatórios que a gente assiste no TikTok, no Instagram? Então, é tipo isso aí, ó. Ah, e eu tô no Instagram e no TikTok também, ó, @TiagLopes. Bora jogar cola, encaixar piso, encaixa mais piso. Como esse é um piso que já vem pronto, o piso da Akaflor já vem até inclusive invernizado. Aí é só encaixar e tá pronto. Quer dizer, tem que calafetar depois, né? E eu até combinei, mas quem teve que calafetar fui eu. Acontece, né? E como eu queria que a obra continuasse, eu tava ajudando. Esses não foram indicação da arquiteta não, viu? Então eu seguia com muita persistência até que toda a instalação do piso pronto de madeira, todos os degraus da escada, já tava ganhando uma cara de casa. Agora a escada ganhou forma. Ela tá praticamente pronta. Só faltam fixar os corrimões, porque essa aqui é uma escada vazada. Então é importante deixá-la mais segura. E os corrimões fechando bastante já resolvem isso. Chegaram coisas novas. Começando pela marcenaria, que foi uma indicação da arquiteta, então chegou a hora da marcenaria Santa Cruz entrar em ação. A primeira coisa que a marcenaria vai montar é a cozinha. E eu já tô super ansioso para esse momento. Eles foram encaixando uma peça na outra e na outra, tinham que montar uma torre, outros armários, e na frente do armário que vai na parede, tinha também uma ilha a ser montada. E aí no final de cada dia, a marcenaria limpava e passava o aspirador. Já o pessoal que colocou o piso de madeira deixou o resto do lixo aqui, ó. Vamos continuar aqui na cozinha, que nós precisamos tirar as medidas para poder fabricar a bancada para o cooktop e a bancada da ilha, que vai ter 2 pias esculpidas. Todo o material será feito em Corian. Corian é um tipo de material composto por resina acrílica e minerais, e ele é muito resistente, bem mais resistente que um granito e muito mais fácil de limpar. E não mancha. E quem tem o Corian é a Siligran. Eu fui até a fábrica da Siligran acompanhar toda a fabricação da bancada, e assim que ficou pronto, eles já vieram instalar essas bancadas. Instalaram a bancada do cooktop, colocaram também Corian na parede, e a bancada com as 2 pias esculpidas também já estavam sendo instaladas. Ficou perfeito. Então bora continuar que a marcenaria tá a todo vapor. Agora eles estão lá no mezanino. Tem muita coisa para fazer no mezanino. Eles começaram montando o guarda-roupa, que precisa ser tudo encaixado lá na parede, e só depois eles vão encaixar as portas de correr. Outra coisa que nós precisamos colocar é um painel ripado em laca, para ser um móvel que nós vamos colocar a televisão, né? Precisa assistir uma sériezinha. Outra coisa que precisa ser feita é colocar um móvel que vai ser uma sapateira. E essa sapateira, do outro lado, ela é a cabeceira da cama. Colocamos também uma cama. E para finalizar a marcenaria no mezanino, precisava colocar o gabinete para o banheiro. É um armário que vai de fora a fora embaixo da pedra da pia. Depois que terminaram o mezanino, eles desceram para o banheiro de baixo. Precisava colocar o gabinete desse banheiro e fazer um acabamento que tinha um detalhe, um nicho dentro desse gabinete como um lugar para deixar o papel higiênico. Legal, né? Bora montar agora o quarto. Não dá pra ver ainda porque esse é um quarto retrátil. Ele faz parte da sala, só que a qualquer momento é só fechar portas que tem um quarto suíte aqui. E o quarto? Cadê a cama? Como é que faz? Vamos então montar um armário na parede, e no meio desse armário eles encaixaram uma cama. Essa cama fica em pé,
guardadinha. Depois, envelopamos o banheiro de marcenaria no lado de fora para esconder o banheiro, e para isso colocamos uma porta ali também. Foi preciso reajustar o ar-condicionado ali. O pessoal da Nexuar veio, fez tudo. E do lado, nós encaixamos 3 portas de correr para poder dar privacidade no quarto e fechar, né? Pronto. Deu um trabalho pra marcenaria, pra arquiteto e pra todo mundo essa ideia que eu tive, mas eu te falo que o resultado ficou incrível. Outra coisa que precisa ser montada é o rack da sala de TV. Ele a gente escolheu numa cor que é exatamente a mesma cor que nós temos na área externa. Ficou lindão aqui, ele já chegou pronto, foi só pegar, colocar ele na parede e depois encaixar as portas. Também na sala, na parte de trás, embaixo da escada, sabe a continuação dos primeiros degraus que tem a bancada? Ali embaixo foi encaixado um armário com muitas portas e muito espaço para poder guardar muita coisa. Agora vamos subir que nós vamos montar uma porta que vai na escada. Do lado dessa porta tinha um espaço vazio. Eu pensei, podemos fazer aí mais um outro armário. Então criamos um alçapão e colocamos uma marcenaria em laca branca, porque assim nem dava para perceber que teria um armário naquele lugar ali. Outra coisa que precisava ser instalada era a marcenaria do espaço gourmet lá de cima. Vai ser toda feita em lâmina de madeira frejó com painéis ripados. Montamos um armário em L sob a bancada da pia. Nós também montamos várias prateleiras para todo lado. Agora que nós já temos bastante marcenaria já instalada, a Intelim voltou para passar muitos outros cabos. Chegou a hora de encaixar os caixas de som que serão instaladas. Para a iluminação, dentro de cada uma das caixinhas que vão os interruptores, precisamos colocar um módulo. Este é o módulo da Control Art, mas o que ele faz? Ele é um módulo de automação da iluminação. Todas as tomadas da casa vão ter desse módulo, um módulo para cada caixinha. Depois eles se unificam e você consegue comandar tudo pelo aplicativo, pelo celular. Como você pode perceber, essas etapas, iluminação, automação, ela começou desde o início e ela vai seguindo. A obra tá seguindo para sua reta final e a Engemap tá no ritmo acelerado, colocando gesso onde falta, passando massa corrida onde precisa de um retoque, lixando. Então, foi a hora que o pessoal da Engemap começou a instalar os metais. O que é isso? São as torneiras, os chuveiros, e a Engemap seguiu fazendo a pintura já lá em cima. Após a pintura, agora tá chegando a serralheria. A Freitas de Aço veio instalar os boxes e várias outras coisas que você vai descobrir agora. Começaram instalando no banheiro lá de baixo um box frontal que ele era meio fora do padrão, mas junto com outro box a paraducha instalado ali, ó, colocaram um perfil bonitinho e ficou pronto. A serralheria também colocou um espelho com cantos arredondados e aí a marcenaria voltou com um ripado de frejó maciço para dar uma cara mais de lavabo pra cá. Bora subir pro mezanino que a serralheria tem muita coisa para instalar. Tem que colocar o box frontal, que ele tem uma porta de abrir e uma outra parte de vidro ali. Além do box, a gente precisava instalar o reservado. Esse reservado é como se fosse um outro box, só que nós usamos um vidro canelado. Além do reservado, a gente precisava instalar um suporte fixo. Mas para que esse suporte? Para poder colocar toalhas atrás e ela ficar ali secando. E na frente desse suporte, nós encaixamos um espelho que vai até o teto, e onde tá a pia do banheiro, as duas cubas, em cima nós colocamos 2 espelhos parecido com esse que fica próximo ao suporte, preto em aço carbono. Vamos agora montar a lavanderia. Nós criamos uma área de serviço. Como ela fica numa parte externa do apartamento e pode chover, fizemos tudo em serralheria e colocamos 2 portas num formato, sabe, porta camarão? Fácil de abrir, fácil de fechar. E dentro da lavanderia, o que falta? A marcenaria Santa Cruz chegar com os armários da lavanderia. Então eles montaram toda a área de serviço e deixaram ali o espaço para colocar a máquina de lavar.
Perceba que o trabalho de uma equipe depende do trabalho de outra. Primeiro precisamos da serralheria montar a estrutura para que a marcenaria conseguisse fazer a próxima etapa. E agora a Engemap precisa voltar para colocar o rodapé aqui na lavanderia, na parte de baixo. Ou seja, uma empresa depende da outra e precisa tudo fluir em perfeita harmonia para que a obra siga no tempo certo. A marcenaria não veio montar somente a lavanderia, tinha que montar toda a parte lá de cima, só que dessa vez não passava pelo elevador. Então nós precisamos içar todo o material que não passa no elevador. Feito isso, hora de continuar. Tem o estúdio que precisa ser inteiramente montado. A marcenaria Santa Cruz voltou com tudo. Precisava colocar um armário próximo da parede, colocar a bancada, ter embaixo gavetas e espaço para poder guardar equipamentos e em cima várias prateleiras. Depois que a marcenaria montou todo o móvel do estúdio, foi a hora da Engemap voltar com a iluminação e encaixar os LEDs para deixar o estúdio também pronto. Colocamos também todos os spots aqui de cima e agora para você entender os dois ambientes. O painel é um divisor de dois ambientes, o escritório e um banheiro. Esse painel, ele é como se fosse um dos lados do banheiro. Agora nós precisamos fechar a porta, quer dizer, colocar a porta. Deixamos a porta bem linda, que fica até camuflada junto com a parede na mesma cor. No fundo do banheiro, instalamos um armário preto para poder aproveitar o espaço e poder guardar mais coisas, né? Depois disso, acabou o banheiro? Não. O teto, vai ficar esse teto aberto? Nada. A serralheria voltou e trouxe um gradil para colocar exatamente no teto desse banheiro. E depois de instalar esse gradil, chegaram as plantas. E as plantas que nós vamos colocar aqui, elas são de verdade, são plantas preservadas. Também foi a hora de colocar a cuba, o vaso que é importante também. E enfim, este banheiro também já está prontinho. De marcenaria, na parte de cima falta só uma prateleira que vai ficar aqui, ó. Colocaram ela rapidinho, também ficou pronto. E até que enfim chegou o momento de colocar os pendentes bola. A gente precisou de colocar andaime para conseguir fixar esses pendentes. Deu muito trabalho, principalmente por ter que deixá-los na mesma altura e virá-los mais ou menos para o mesmo lado. Todas alinhadas. Depois dos 3 pendentes estarem no seu devido lugar, chegou a hora da fase final. Muita coisa já aconteceu nessa reforma e estamos encaminhando para a reta final. Para isso, a Ana Toscano e a sua equipe prepararam um checklist final para a Engemap executar. Sabe aqueles detalhes dos detalhes para deixar tudo, ó, nos trinks? É isso. Eu também fui fazer minha parte e ajudar. Fui colocar um tampão na saída da coifa. Enquanto isso, a Engemap preparou um multirão, cada um pro lado, arrumando uma coisa diferente. Tinha um buraco que tinha que colocar massa corrida e lixar, tinha que pintar de um outro lado, trocar o azulejo que estava fora da paginação, cada um na sua função. Tinham mais de 15 pessoas dentro do apartamento. E um deles ficou tomando conta daquela bancada embaixo da escada, porque agora que ela foi ganhar o seu acabamento, nós vamos fazer essa bancada toda em cimento queimado, continuando até os primeiros degraus da escada que já estavam prontos. Mas agora eles vão tomar a sua forma final. Todo o cimento queimado foi passado, esperamos secar e já estava pronto. Assim que terminaram o multirão, a Engemap pegou todos os restos de materiais, os equipamentos deles que estavam na obra e levaram. Era hora de dar tchau. Chegou a hora de já colocar os eletrodomésticos. Tinha que encaixar o forno, chamar o instalador, encaixar cooktop, TV, máquina de lavar. E aí veio a hora de começar a encaixar os móveis da casa. As cadeiras, o sofá, todos os móveis foram chegando. Outra coisa que chegou foi a cabeceira. Quer dizer, já tinha um móvel ali, precisava colocar os painéis almofadados ali. Colocamos
e ficou lindo. Enquanto isso, o pessoal da limpeza tava chegando para tirar todos os resquícios de obra que ainda tinha no lugar. A SS Limpeza deu uma geral no andar de baixo, outra geral no andar de cima e o espaço já estava pronto para eu chegar. Agora, para não bater aquele solzão quando o dia amanhecer, nós precisamos de cortina. Então a Ana Toscano me apresentou o pessoal da Le Decor e eles vieram me mostrar os tipos de cortina, quais as possibilidades, e depois que os modelos foram escolhidos, em poucos dias a Le Decor voltou para instalar cada uma delas. Começamos pelos 2 rolôs na cozinha, que são automatizados. Na sala, escolhemos uma cortina Wave Blackout e também uma outra cortina com transparência em linho para dar aquele charme. No mezanino, optamos somente por cortinas Wave Blackout em todos os lados. Lembra que eu comentei com vocês do cortineiro? É esse lugar aqui, essa cortina nesse formato arredondado. Olha só, deu trabalho, mas o acabamento ficou incrível. E para completar lá em cima, a Le Decor colocou 6 persianas de rolô screen 100% blackout e parte com 1%. Agora, com tudo pronto, a Intelin voltou para começar a montar a programação. Eles já vieram, colocaram os cabos, encaixaram os módulos da ControlArt, colocaram um sistema de som, encaixaram as caixas de som. Agora então começou a programação, onde eles vão conectando uma parte com outra parte. A conectividade começou a funcionar, temos internet na casa, a iluminação também já poderia ser utilizada pelo aplicativo. Foi hora de incluir o ar-condicionado, as cortinas. Foi então que falaram que eu tinha que criar cenas. Cenas são combinações de coisas. Ah, eu quero assistir um filme, então eu quero que abaixa tal cortina, que acende tal luz, apaga tal luz, faz tal coisa. Com um clique, você faz tudo isso ao mesmo tempo. Tudo ficou lindo, mas tem algo que vai dar um trabalhinho pra gente. Os corrimões da escada, ou corrimãos da escada, as duas formas estão certas de falar, igual anãos e anões. Os corrimãos precisavam de um acabamento melhor. A arquiteta me indicou o pessoal da JM Pinturas. Então veio o Jackson e toda a sua equipe. Primeiro precisava colocar a fita crepe em todos os lugares, precisa deixar cada detalhe muito bem protegido. Foram 3 dias somente protegendo todos os detalhes antes de começar o trabalho. Depois que passaram massa plástica para todo lado, esperaram secar mais um dia, lixaram, aí chegou a hora do compressor. Com o revólver na mão, começaram a pintar todo o esqueleto da escada, toda a escada, e levantou um poeirão pesado que depois deu um trabalho para limpar, mas o resultado da escada ficou lindo. Para completar, nós também pintamos toda a grade da varanda, que já estava com uma pintura bem envelhecida. Seguimos o mesmo padrão de cor que já tinha. Depois que esse processo terminou, agora acabou, a casa tá pronta. Já desenrolamos o tapete e vamos para a decoração. Eu já tinha gravuras do J. Borges, escolhi uma gravura do Melim. Essa arte ficava em um prédio perto da Estação da Luz. Escolhi lá no site da Galeria de Gravura, que foi o primeiro e-commerce a vender obra de arte na internet aqui no Brasil. Depois de colocar todos os meus quadros, a arquiteta Ana Toscano voltou para fazer a produção do apartamento. Toda a decoração, vasos, plantas, objetos, mais mesa, cadeira e tudo mais, de acordo com o que ela acha que fica muito legal. Então a arquiteta foi montando cada um dos ambientes, quais objetos combinavam em cada lugar. Aproveitamos toda a produção e já fizemos as fotos do apartamento. Depois da produção, lembramos que o sofá da casa não estava impermeabilizado. Para isso, a arquiteta nos apresentou a Shelter. A Shelter faz impermeabilização de sofá com excelência. Vieram, passaram o produto, fizeram um teste, outro teste, jogamos vinho ali em cima e o resultado não manchou nada. Quer dizer que a impermeabilização estava funcionando. E depois de 6 meses, a Shelter volta para poder fazer uma manutenção e testar se tudo tá certinho.
E depois de tudo isso que você acabou de assistir, o apartamento ficou pronto e eu agradeço as 22 empresas que toparam essa parceria e me ajudaram a transformar esse sonho em realidade. Agora é cuidar com muito carinho de tudo que eles fizeram nessa reforma completa em um apartamento na cidade de São Paulo. E aí, o que você achou dessa reforma, hein? Você gosta mais da fase cinza, que é aquela quebradeira, toda aquela parte feia, da fase branca, que é quando começa a ganhar a cor branca, massa corrida, ou da fase colorida, que é quando começa a pintar, chegar a marcenaria e tudo mais? Eu quero saber a sua opinião, comenta aí! Quer assistir mais vídeos sobre reforma? Tem uma série de vídeos explicando em detalhes a automação, a decoração, a marcenaria, o trabalho da arquiteta, da Engemep, que fez todo o trabalho da parte civil, a escada e muito mais. É só você clicar em algum desses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela, clicar para assistir e vamos começar tudo de novo.